da USP e é estagiária gerencial na P&G. A Bárbara, ela é aluna de engenharia de produção também na Escola de Engenharia de Lorena, e atualmente ela faz estágio na Espanha. E a Sofia, ela é aluna de engenharia química na EA-USP e é estagiária de marketing estratégico na DuPont. Então, elas vão compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que elas tiveram em relação a intercâmbio e como isso ajudou no desenvolvimento delas. Jade, Sofia e Bárbara, muito obrigado pela presença de vocês. Eu convido primeiramente a Jade para falar sobre o tema e fique à vontade para começar, Jade. Obrigado. Muito obrigada, boa noite a todos. Me avisem, por favor, quando estiverem vendo minha tela. Todos estão vendo? Sim. Ok. Sim, tudo certo. Então, vou passar aqui, gente, eu vou falar especificamente de como que foi o meu intercâmbio acadêmico pela Universidade de São Paulo e como que eu consegui a vaga e depois a bolsa pelo programa de Santander Universidades. E eu acredito que ele se aplique não só para as pessoas que estão dentro da USP, mas também para as que estão fora, porque o Santander Universidades, ele oferece bolsas de estudo para qualquer lugar do mundo, para muitas universidades dentro do Brasil. Então, pode ser uma oportunidade para você. Eu sou aluna do 6º ano de Engenharia Química e estudo na EA-USP de Lorena. Opa, Lorena, enfim, desculpa. E para onde que eu fui? Eu escolhi a Universidade da Beira Interior através do programa de vagas dentro da USP, que ele tem um convênio de bolsa com a Santander Universidades. A Universidade da Beira Interior, ela fica no interior de Portugal, é uma das 3 melhores universidades relacionada a Business Strategy, que era o intuito que eu tinha de estudar quando eu escolhi o meu intercâmbio, e foi por isso que eu escolhi ela. E um fato muito interessante é que ela está bem na fronteira com a Espanha, ela fica bem, bem pertinho, está a 1 hora da Espanha. E é uma faculdade de referência. Quais foram os passos a passos que eu fiz para conseguir a minha bolsa? Então, para os alunos da USP, qualquer aluno da USP, independente do campo, você precisa acessar o que a gente chama de USP Mundos e procurar na parte de editais, em alunos de graduação, qual que é o edital que está aberto ou quais foram os editais passados. Por quê? Porque ali você já consegue meio que fazer um estudo, uma procura de quais são os intercâmbios que mais abrem, quais são as universidades que mais têm vaga, ou as que menos têm vaga, se tem a universidade que você sempre sonhou em estudar, tá tudo lá e é por lá que você consegue encontrar essas informações. E nas outras universidades eu acredito que também deva ter um site parecido, direcionando exatamente quais são os programas que estão em aberto para os outros alunos. E aqui, fato muito interessante para os alunos da USP, nessa parte de alunos de graduação, você também consegue ver a média, ou seja, a nota que será utilizada para avaliação da sua posição para quando você for pleitear a bolsa e a sua vaga. Então, basicamente, a carinha, quando você procura os editais, tá aqui, então você pode ver que eles oferecem desde, por exemplo, cursos de inglês ou até mesmo cursos para vagas de graduação. Então, aqui a gente consegue ver para França, Polônia, Itália, por exemplo. E aqui eu quis trazer exatamente o edital que eu concorri, para vocês se familiarizarem um pouquinho com a carinha. Então, basicamente, eu aconselharia vocês lerem linha por linha, porque às vezes você tem que entender se você tem os pré-requisitos necessários para pleitear a bolsa. Como, por exemplo, alunos com 20% com menos de 20% do curso concluído não podem concorrer à bolsa, por exemplo, nesse edital. E aqui tinha a relação de vaga por universidades. O que eu prestei específico foi para Portugal e eu tive um grande interesse nele porque para Portugal, como é português, você não precisa fazer o TOEFL ou o IELTS, que na época eu estava pleiteando, só que como é uma prova um pouco cara, pode ser uma opção para pessoas que talvez não conseguiriam pagar essa prova para poder se eleger a vaga, que é um dos critérios, uns pré-requisitos para se inscrever em outras universidades ao redor do mundo. Aqui, gente, eu trouxe literalmente o meu plano de estudos, porque nesse edital você precisava fazer apenas 2 coisas: escrever a carta de motivação para a universidade que você desejava e também fazer um pré-plano de estudos para meio que pré-aprovar a sua participação no edital.
Eu escolhi o meu, como vocês podem ver, eu escolhi macroeconomia, microeconomia e direito à empresa, mas depois eu mudei, eu escolhi estratégia empresarial porque eu senti um pouco de falta na minha parte profissional de entender, por exemplo, não só a parte técnica que a engenharia traz muito a fundo para a gente, mas como, por exemplo, eu entendo o universo empresarial e como que acontecem as coisas, como que importa, porque não adianta nada você entender muito do processo se o processo não se vende. E aqui foi literalmente o resultado dos aprovados. Eu trouxe isso daqui por quê? Para mostrar mais ou menos qual que foi a relação de média normalizada por turma, que é diferente da média global do CR que a gente estava explicando, que é o coeficiente de rendimento, como a gente já explicou. Aqui, essa média normalizada, como é por turma, ele meio que faz uma comparação do seu CR, que é o coeficiente de correlação das suas notas, junto com toda a turma, no meu caso, de engenharia. Então, ele pega e faz uma média, pelo que eu acredito, é uma média um pouco complicada, que pega todas as médias de todos os alunos, pega o percentual de frequência nas aulas, é uma média muito louca, e por isso que ela baixa tanto. O meu CR, só para vocês terem noção, ele é 8, mas a minha média normalizada, ela caiu aqui para, por exemplo, 5 e pouquinho, só para vocês terem noção como que mudou e entender melhor o que aconteceu. Esse daqui, nesse edital, só dá para ver a Bolsa de Espanha, mas eu passei em 19, eram 41 bolsas que o Santander ofereceu e era para o redor do mundo. Então, você pode ver que, tipo, primeiro eu concorri pela bolsa na vaga de Portugal e depois eu concorri para a bolsa da vaga para a bolsa que vai custear os custos que eu tive lá na Europa. E aí aqui não tinha, por exemplo, só Portugal, tinha Espanha, Polônia, França, tinha tudo. Então meio que foram 2 editais, um globalzão e um específico para Portugal que eu participei. E depois disso tudo, o que você precisa fazer é correr atrás dos documentos. Aqui é um pouco mais fácil para a gente, como estudante, porque a gente recebe uma carta de aceite, que seria a carta convite de uma instituição de relevância, que é uma universidade, para a gente entrar no país. Então, na verdade, eu não tive problema nenhum em tirar o meu visto. Foi, basicamente, entrei no site do consulado, vi quais eram os documentos necessários para eu aplicar para um visto de estudante e ganhei uma moradia de 6 meses em Portugal, que também, como é um visto Schengen, eu tive meio que visto para poder entrar em todos os países que faziam parte desse visto, dessa coisa que eles chamam de Schengen. E aí, como que foi Covilhã? Covilhã, eu tive uma grande experiência. Primeiro, uma grande surpresa quando sabia que em Portugal nevava. Então, é a única cidade de Portugal que neva. Ela está junto na fronteira com a Espanha. Eu aprendi muito, foi muito gostoso. A faculdade ela é de ponta, a infraestrutura maravilhosa, os professores ainda mais. Tive contato com gente de muita inteligência, foi maravilhoso. E fiz muitos amigos e a maior parte, claro que brasileiros. E aí aqui eu quis trazer uma fotinha do meu primeiro dia de aula, a foto de quando eu brinquei na neve, aqui é a foto do caminho que eu fazia para a faculdade todos os dias, e aqui foi a foto de um evento que é como se fosse algo bem específico de Portugal, que eles meio que tentam se vestir de Harry Potter para fazer passos entre veterano e calouro. Então, depois que você faz algumas provas, é meio que tipo de trote, enfim, eu não sei explicar direito, mas você acaba subindo de níveis até se tornar meio que um veterano sênior, e nesse dia o Matheus, ele estava meio que se qualificando, e enfim, é uma festa bem legal, bem bacana. E depois do meu intercâmbio, desculpa voltar a falar, eu decidi pegar o dinheiro que eu tinha guardado para pagar o meu aluguel por um mês, depois que eu passei em todas as provas, e fiquei um mês sem casa e decidi pegar todo esse dinheiro para fazer um mochilão. E durante meu mochilão eu acabei conhecendo, dentro do mochilão, 12 países, e no total do meu intercâmbio eu conheci 15. Eu basicamente comprei as passagens um mês e meio antes, viajei a maior parte de ônibus e dormi dia sim, dia não em um translado. Então, passei alguns perrengues, mas eu aprendi muito. E a minha grande lição fazendo todo esse mochilão foi que se não fossem as pessoas que tivessem cruzado o meu caminho, eu não teria feito isso sozinha. Eu enfrentei vários medos, desde crise de ansiedade até medo de ser roubado, estuprado, porque, sei lá, eu sou mulher, tô viajando sozinha, vai estar na cara que eu não sou daqui. Enfim, as pessoas vão perceber. Mas eu consegui vencer tudo isso e literalmente mudar minha vida e ter uma evolução não só
profissional, mas evolução humana mesmo da minha vida, assim, foi algo transcendental, e eu aconselho muito que todos façam, se puder, se tiverem oportunidade, façam, porque vocês vão se descobrir, vocês vão se autoconhecer, e eu acho que isso é de grande relevância para um caminho profissional perante os desafios que a gente encontra na vida. E por último, eu ainda tive tempo de fazer um intercâmbio de línguas, que eu fiz um programa de verão na Irlanda, então eu consegui, com parte da bolsa que eu ganhei, e ajuda do meu pai, claro, eu consegui pagar um mês para estudar por 30 dias, todos os dias, 5 horas por dia, numa das melhores escolas, que é a Delphin School. Como que eu consegui fazer isso? Eu comprei um pacote mesmo de férias na Trinity Intercâmbio, que é brasileira. Eu paguei por esses 30 dias aproximadamente R$ 4.500, e acabei morando, comprei o curso e também a moradia. Eu dividi uma casa com 12 pessoas, então foi uma experiência bem diferentona, porque eu nunca tinha morado com tantas pessoas, e eu fiz isso porque eu sabia que para conseguir um estágio em uma grande empresa, o nível básico é o inglês. Então, antes de fazer esse curso intensivo, eu já falava inglês, mas eu não me sentia bem preparada para tomar decisões ou fazer reuniões. E depois que eu passei por essa experiência, aqui está a minha sala, então tem mais de 12 nacionalidades aqui. A Gabriela era da Croácia, por exemplo, a Nádia era de Bangladesh, o Javier era da Espanha, ela, acho que o nome dela também era Gabriela, ela era da Alemanha, o Álvaro era da Espanha, o Igor, ele era da Ucrânia. Então foi de grande valia, eu aprendi muito, desenrolei, e só tive ganhos, e é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês puderem fazer, façam, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. E também me ajudou a ter o meu emprego hoje na Procter, que é uma empresa americana, então você não passa nem na porta se você não fala inglês, né? Obrigada. Obrigado, Jade. Em seguida, eu gostaria de chamar a Bárbara para falar sobre o assunto. Fica à vontade, Bárbara. Oi, gente, boa noite. Um segundinho que eu vou abrir aqui a apresentação. Bom, boa noite, boa tarde, não sei. Meu nome é Bárbara, eu tenho 23 anos e eu faço engenharia de produção em Lorena. Eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência de estágio, que foi com a IAEST. Então, vou começar aqui falando um pouco sobre a IAEST. A IAEST significa International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, e é uma entidade não governamental que existe desde 1948 e é presente nos 5 continentes. Como vocês podem ver, está por todo o mundo e mais de 80 países. E o que a IAEST faz? Bom, a IAEST, ela promove programa de estágio remunerado no exterior, e independente de CR, você pode conseguir fazer um desses estágios. Então, você junta pontos no programa e, no fim, com esses pontos, você consegue tentar até 10 tipos de estágios diferentes ao redor do mundo, de acordo com as suas habilidades ou com a sua experiência, de acordo com a língua que você sabe falar. Então, pode ser inglês ou espanhol. Então, geralmente, você começa a juntar o ponto em março até dezembro, e em janeiro você escolhe quais vagas você tem interesse, e nisso eles divulgam qual vaga você conseguiu, de acordo com sua pontuação. Em fevereiro, eles liberam as vagas remanescentes de quem não teve interesse, que qualquer pessoa pode conseguir, independente de ponto. E o que são esses pontos, né? Bom, os pontos, eles são muito legais porque você consegue ajudando outros intercambistas a virem para o Brasil. Então, é muito bom se você gosta de ter contato com outras culturas, treinar inglês, espanhol. Você ajuda outros estudantes a virem para o Brasil, e com isso você vai acumulando ponto para você
trocar por um intercâmbio fora também, um intercâmbio de trabalho que vai te dar muita experiência, tenho certeza. E principalmente como que você junta os pontos, oferecendo estágio em empresas, oferecendo acomodação. Então, como que eu fazia? Eu entrava em grupo de república no Facebook do Brasil inteiro. Entrava em grupos de república e perguntava, olha, alguém tem interesse em receber intercambista e tal? E muita gente me respondia. Então, eu só mandava para a IAEST e ganhava ponto. Eu busquei muito intercambista no aeroporto, fazendo essa palestra também ganharia ponto, né? Indicando amigos, participando de campanha de doação de roupa, doação de sangue. Eles fazem muita coisa para ganhar ponto. E no fim do ano, tipo em dezembro, você tem a pontuação final, que aí, dependendo, você pode escolher para onde você quer ir. A IAEST no Brasil, ela é gerida pela ABIP, então a ABIP não é auxiliada pelo governo, então infelizmente a gente tem que pagar uma taxa. E essa taxa, tipo assim, para você começar a juntar os pontos é de R$90. Você paga R$90 para poder juntar os pontos, acessar a área lá do estudante e tudo mais. E depois, em janeiro, só se você tiver conseguido a vaga, uma vaga que você queira realmente, você paga a taxa de 2.650, a vaga por pontuação, e 2.800 para vagas remanescentes. Mas essa taxa é só se você conseguiu ser pré-selecionado para a vaga que você queria. Então, por exemplo, só depois que eu soube que eu viria para a Espanha que eu paguei essa taxa de R$2.600. Isso é mais ou menos um overview da IAEST, o que ela é. E agora eu vou falar um pouco de mim. Eu estava na Espanha desde janeiro e eu consegui um estágio em Málaga pela IAEST, que fica no sul da Espanha. Esse estágio eu consegui numa empresa multinacional chamada General Elevadores 21, e foram 7 meses de estágio totalmente em espanhol. Eu precisava ter o espanhol básico para ir para essa vaga, mas foi muito bom para mim, porque eu falava espanhol todos os dias, agora eu consegui fluência no espanhol, e foi meu primeiro contato com uma empresa de verdade, né? Nessa empresa, eu trabalhava com algo totalmente nada a ver com engenharia de produção, numa parte, né, que eu trabalhava com AutoCAD, montando peças para os elevadores que eles faziam, e em outra parte eu tive um projeto só meu, que eu desenvolvi uma planilha de Excel para toda a empresa, e com todos os custos dos nossos produtos, dos nossos elevadores, todos os tipos de peças diferentes que dava para botar nos elevadores, para o pessoal de vendas usar, e falar tipo, para um cliente qual seria o preço do elevador que a gente tem e tudo mais. E era uma empresa muito legal, porque a gente vendia elevadores para o Reino Unido, para a América do Sul, para Portugal, por toda a Espanha também. Então, apesar de ser uma empresa de elevadores, não ter nada a ver com engenharia de produção, exatamente, o meu trabalho lá teve um pouco a ver, sim, com o setor de vendas e tudo mais, e foi uma empresa grande, sabe? Então, me deu uma experiência muito boa. Nesses 7 meses em Málaga, eu também pude conversar com pessoas de mais de 10 países diferentes, tipo assim, todos os dias eles eram meus amigos, a gente saía todos os dias juntos, até chegar o coronavírus. Quando chegou o coronavírus, infelizmente, meus amigos foram todos embora, só que a empresa me manteve fazendo home office, então foi bem legal. Eu não perdi meu estágio nem nada. E tá cortado, mas depois da quarentena eu consegui também viajar por todo o sul da Espanha. Viajei por mais de 6 países da Europa, tipo, estava em Portugal, aí, Bruxelas, Países Baixos. Então eu consegui conhecer muitos países por causa desse intercâmbio da IAEST. E apesar da quarentena, eu consegui juntar muito dinheiro com a quarentena. Então agora estou viajando com esse dinheiro. E atualmente eu estou aqui na Alemanha, trabalhando de au pair, que é outro tipo de intercâmbio também.
que você cuida de uma criança, mas você aprende a língua, então eu estou aqui aprendendo alemão e tentando ficar aqui ao máximo para voltar ao Brasil, para o Brasil depois, né? Esses aqui foram algumas experiências que eu tive, esses são meus amigos da Alemanha, da Polônia, França, Eslováquia, tem de tudo, então pude conhecer gente do mundo todo com esse estágio da IAEST. Meus amigos brasileiros, a gente também tinha muitos brasileiros lá, a gente foi para o Carnaval da Espanha, foi muito legal. Essa aqui é a cidade de Málaga, que eu morava. Isso aqui foi depois da quarentena, então bem vazio, mas mesmo assim deu para aproveitar bastante. Esse aqui é o site da IAEST, a BIP, né, que é quem gere a IAEST no Brasil. Eles têm Instagram, Facebook, que eles postam muita coisa também. Essa aqui sou eu. Quem quiser entrar em contato, eu poderia falar horas da IAEST, porque eu adoro falar da IAEST. Ajudei muito intercambista a ir para o Brasil, eu também tive muitas pessoas que me ajudaram a vir para cá da IAEST, né? Então, tenho muita coisa para falar, e quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu sou super aberta. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês como é que é, mais ou menos, e obrigada. Obrigado, Bárbara. Então, por fim, eu gostaria de chamar a Sofia para falar sobre a experiência dela. Fica à vontade, Sofia. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam bem? Sim. Tá, diferente das meninas, eu não preparei nenhuma apresentação, e a minha abordagem, ela vai ser um pouco diferente das meninas, né? Meu nome é Sofia, tenho 23 anos, sou estudante de Engenharia Química pela USP, e atualmente eu estou estagiando sou estagiária de marketing estratégico na DuPont, que é uma empresa norte-americana, e eu trabalho com lácteos, sorvetes e bebidas, que é uma coisa que está presente no nosso dia a dia aí. Então, pessoal, para quem não tem a opção de fazer um intercâmbio, seja porque o CR não é suficiente, seja por não pode ter a opção de fazer pelo IAEST, o meu intercâmbio, ele foi um intercâmbio pago, então, eu contei com a ajuda dos meus pais para isso, mas, de fato, é um investimento que é um dinheiro muito bem investido, digamos assim, e eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente quais foram os meus gastos, e vocês me avisam quando vocês estiverem conseguindo ver minha tela. Bárbara, você pode... Obrigada. Desculpa. Tudo bem. Então, gente, meu intercâmbio, ele foi um intercâmbio de 5 meses para a Austrália, onde eu fiz um intercâmbio de trabalho e estudo, então eu estudei inglês durante 5 meses, enquanto eu trabalhava. E vocês estão conseguindo ver minha tela? Agora estamos. Tá, então aqui é só para vocês terem uma noção de quais foram os meus gastos. Na época, o dólar australiano estava muito mais barato do que está hoje em dia. Hoje em dia sairia bem mais caro, mas eu garanto para vocês que é uma experiência que vale a pena o investimento. E quando você trabalha lá na Austrália, a Austrália é um país que tem o maior salário mínimo do mundo. Então, você consegue tranquilamente, se você estiver trabalhando por lá, dinheiro para se manter, não só para se manter, mas como também juntar uma grana e viajar depois, fazer um mochilão, que foi o que eu fiz. Basicamente, vocês têm os gastos com visto, curso, matrícula, material pela agência, que no caso eu fiz pela agência Gale, e além disso tem tem os gastos com passagem e transporte. Não vou entrar muito em detalhes com relação aos gastos, eu posso disponibilizar essa planilha depois para quem quiser, mas esses foram mais ou menos os meus gastos. Então, para você trabalhar lá na Austrália, você precisa ter o visto de estudante. Se você for brasileiro, você precisa ter o visto de estudante. Então, ele permite que você trabalhe até 20 horas semanais, e no seu período de férias, você pode trabalhar 40 horas. Então, trabalhando 20 horas semanais, gente, é suficiente para você conseguir pagar as suas contas e talvez até conseguir guardar um pouco mais de dinheiro. Bom, então, acho que eu vou focar um pouco mais no que eu aprendi no meu intercâmbio
em como eu cresci através do meu intercâmbio. Então, vou trazer uma abordagem um pouco diferente das meninas, vou parar de compartilhar aqui. Vamos lá, então. Gente, antes de eu fazer meu intercâmbio, eu era uma pessoa que eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu estava procurando estágio, eu não tinha certeza do que eu estava fazendo, eu não me sentia segura de muitas coisas, e a partir do momento que eu tomei uma decisão de que eu deveria fazer esse intercâmbio, eu realmente queria sair da minha zona de conforto, então eu não saí daqui com tudo pronto, eu não tinha um emprego definido, eu não tinha um estágio, eu não tinha iniciação científica no outro país, então eu saí daqui, de fato, sem nada definido, e a única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza, era que eu ia arrumar um jeito de me bancar, de pagar as minhas contas, e eu ia dar um jeito. Eu tomei a decisão, eu não sabia como, eu não fazia ideia de como eu ia fazer, mas eu ia dar um jeito de pagar as minhas contas e de me virar por lá. E eu consegui, gente. Eu acredito que um dos meus maiores desafios lá foi no início, de fato, estar num país onde eu não falava a língua nativa e eu precisava conseguir um emprego, eu não me sentia confiante, mas eu precisava arrumar um jeito de pagar as minhas contas. Então, com menos de um mês de intercâmbio, eu consegui um trabalho como vendedora na loja de brinquedos. E, gente, você está num país que você não fala a língua nativa, que você não se sente tão confiante, eu já tinha uma base boa de inglês, mas eu travava muito na hora de falar. E eu vou trabalhar com vendas, então, gente, para mim foi bastante desafiador. Só que eu percebi aos poucos que eu estava criando um monstro dentro de mim, que eu estava achando que era uma coisa de outro mundo e, na verdade, não era. Então, à medida que eu coloquei os meus pés lá dentro, que eu fui sentindo o que era tudo aquilo, eu fiquei pensando, epa, peraí, não é tudo isso que eu imaginei, não é tão difícil quanto eu imaginei, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Então, eu tomei essa decisão e isso foi fundamental para mim. Então, depois que eu consegui esse primeiro emprego, isso me deu muito mais confiança para ir atrás de outros empregos. E depois, eu acredito que isso foi fundamental para eu conseguir o meu estágio. Eu acredito que não foi porque eu fiz o intercâmbio que eu consegui o meu estágio, mas foi pela pessoa que eu me tornei fazendo o meu intercâmbio, pelos desafios que eu enfrentei fazendo o meu intercâmbio, pela pessoa que eu me tornei, que eu consegui aquela vaga. Então, acredito que, de uma frase do Hal Herold, que é um dos autores preferidos, que fala que o sucesso, ele não o sucesso, ele é aquilo que você consegue pela pessoa que você se torna. Então, é exatamente isso. Então, acho que qualquer pessoa pode fazer um intercâmbio, mas o que vai te trazer, assim, pensando em processo seletivo, pensando em carreira, o que vai te trazer um diferencial é aquilo que você conseguiu fazer com aquilo que te foi dado. E, gente, o intercâmbio, ele abre portas maravilhosas se você permitir. Eu conheci pessoas que saíram aqui do Brasil e viveram e foram morar na Austrália, eu conheci muito brasileiro na Austrália, e que eles foram viver um Brasil dentro da Austrália. E cada um tem seus objetivos, obviamente, mas meu objetivo, de fato, eu só tinha 5 meses, eu queria aproveitar ao máximo. Então, eu saí daqui, e eu fui aproveitar todas as oportunidades que eu tinha na Austrália, que o Brasil não podia me proporcionar. Então, tem gente que vai e só fica amigo de brasileiro, só anda com brasileiro, procura empregos que você não trabalha diretamente a língua, e você acaba não saindo muito da sua zona de conforto. E, gente, eu garanto para vocês que o momento que eu mais cresci dentro do meu intercâmbio foi quando eu saí da minha zona de conforto, foi quando eu me expus a diversas situações que eu não teria tido a oportunidade de me expor aqui no Brasil, e eu consegui fazer alguma coisa. Então, basicamente era isso que eu ia falar para vocês. Eu acho que a gente, pensando assim, conversando com alguns brasileiros aqui, que têm vontade de fazer intercâmbio, conversando com alguns outros intercambistas que eu conheci dentro da Austrália, eu acredito que um medo que eu mesma tinha, e que conversando com essas pessoas eu percebi que existem muitos medos em comum, é que a gente sempre pensa aqui no Brasil, tipo, ai, nossa, mas eu vou sair daqui sem nada pronto, eu vou sair daqui, e se eu não conseguir um emprego, como é que eu vou fazer para me manter? E se eu não conseguir fazer amigos, e se eu não conseguir? E a gente fica criando todos esses medos dentro da nossa cabeça. Gente, eu garanto para vocês, acho que a principal mensagem que eu posso passar para vocês aqui é, se você tomar a decisão de que você vai fazer, você consegue, você só precisa tomar a decisão, isso precisa partir de dentro de você. E acho que é só isso, gente. Eu acho que eu cresci muito mais porque eu me expus,
E eu tenho absoluta certeza de que isso contou muito para eu poder conseguir a vaga dentro da Dupont, para eu poder me destacar nesse processo seletivo. E é uma habilidade que é muito valorizada pelos profissionais, pelas empresas, né? E acho que é isso, gente. Vou deixar um espacinho para perguntas. E eu vou compartilhar aqui também o meu LinkedIn. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu sei que a gente teve pouco tempo para conversar, mas caso eu não consiga responder, não dê tempo de responder algumas dúvidas que vocês tiverem, eu vou compartilhar o meu LinkedIn aqui com vocês, vocês podem entrar em contato direto comigo, tá? Bom, gente, é isso. Obrigado, Sofia. Então, agora a gente abre para as perguntas. Nós temos algumas aqui. A primeira pergunta é para a Jade. É uma pergunta da Amanda. A Amanda pergunta, como que você se planeja financeiramente, Jade? Caso a Sofia e a Bárbara queiram complementar depois, fiquem à vontade. Sim, tá todo mundo me ouvindo? Cortou um pouquinho, mas acho que era como eu me planejei financeiramente, certo? Isso. Então, gente, meu planejamento financeiro foi assim, vou estudar para conseguir nota para conseguir uma bolsa, porque eu não sou rica, meus pais, eles têm um emprego normal, e se a bolsa não for o suficiente para eu sobreviver lá, eu vou literalmente trabalhar. E, no fim das contas, eu consegui a bolsa foi mais ou menos de 12 mil reais. O gasto total do meu intercâmbio, ele foi 20 mil, então o resto, os 8 mil, quem me ajudou foram os meus pais, eu não sabia que eles iam me ajudar, mas acabei tendo essa ajuda. E, basicamente, eu tive sorte porque Portugal é um dos países mais baratos da Europa, tá? Então, os gastos que eu tive eram, basicamente, alimentação, as passagens também, até Portugal, e o resto dentro do meu período de intercâmbio acadêmico, tá? Eu só gastava com a minha alimentação, porque o resto eu ganhei todos os benefícios da faculdade. Então, por exemplo, o médico, eu podia ir em médico de graça, mas também a gente tem um convênio do Brasil com Portugal, então é como se fosse meio que um SUS. Aí você consegue também ter acesso a médico, mas eu não precisei, não fiquei doente, então não precisei sofrer. A alimentação lá, como era uma cidade do interior de Portugal, é muito mais barato do que, por exemplo, você viver numa cidade capital como Lisboa. Eu gastava em torno de alimentação, acho que 100 euros por mês, total, chutando alto. E o que acho que daria 500 reais, mais ou menos, na época, porque o euro estava 4 um pouquinho, quando eu fui, em 2019. E o resto eu fazia tudo a pé, porque eu estava numa cidade pequena. Então, fui muito beneficiada pelo lugar que eu escolhi, e pelo preço o custo da cidade, para se morar na cidade. E eu morei no alojamento da faculdade, então eu basicamente paguei 90 euros por mês para morar, que é algo muito pouco, comparado, por exemplo, com Lisboa, que acho que é 400 euros, assim, é algo muito absurdo. Então, a minha dica para vocês seria, sejam estratégicos, por exemplo, se vocês não conseguirem um meio, por exemplo, para trabalhar, escolham países, estudem os custos de vida dos países e as oportunidades que eles têm lá, porque eu acho que o intercâmbio é válido para qualquer lugar do mundo que você vai. E a minha dica é mais ou menos essa. A minha estratégia foi literalmente tentar a bolsa. E fui lá, fiquei muito inspirada pela Sofia, sabe? Fui lá, me dediquei e consegui, e acho que qualquer caminho que você planeje, que você ache qual é o melhor para você, é isso. Eu acho que não existe um único jeito, existem milhares. É só você se prontificar a fazer, mais ou menos isso. Posso falar um pouquinho da minha também? Para mim, como pela IEST você tem que juntar os pontos ajudando os intercambistas, eu tive mais ou menos esse 1 ano para juntar o dinheiro. E os meus gastos foram a passagem para ir e a taxa da BIP da IAS. Então, foi mais ou menos 5 mil reais o que eu gastei com a passagem e a taxa da BIP.
e o estágio ele era remunerado. Então, eu ganhava 650 euros por mês, e isso era mais do que o suficiente no sul da Espanha para eu pagar aluguel, comida, porque lá era muito barato, transporte também. E sobrou dinheiro, eu consegui viajar um mês agora com esse dinheiro. Então, pela IAS tem essa vantagem que você sempre vai ser remunerado no mínimo o suficiente para você, tipo, pagar aluguel, comida. Então, eu precisei mais pagar a passagem só e a taxa da BIP. Então, foi muito bom. Obrigado. A próxima pergunta é da Lara. Você tem algum contato, e-mail, WhatsApp e tal? Gostaria de tirar algumas dúvidas específicas com você. Amei a sua apresentação. É mais para vocês passarem o contato daí, mas é específica para Jade daí, tipo, e para as demais Eu também. só queria saber qual o jeito mais eficiente para eu compartilhar os meus contatos. Tipo, eu mando aqui no chat mesmo, tipo, o WhatsApp, o e-mail, não sei. O que vocês preferem? Pode passar para a gente também da organização, que daí a gente manda no grupo que tem todos os participantes. Tá bom. Mas se quiser passar aqui no chat também, Tá. à vontade. Eu passo o WhatsApp aí, se for dúvida, você já tira lá. Tá bom, perfeito. Obrigado pelo elogio, gente. A próxima pergunta é para a Bárbara. O João Pedro perguntou como que se juntam esses pontos. Acho que você chegou a responder na sua apresentação, né, Bárbara? Sim. Se quiser reforçar. Eu acho que ele perguntou antes de eu falar disso, mas eu posso reforçar. Sim. Esses pontos são, por exemplo, tem a IAS em 80 países no mundo, então vários intercambistas vão para o Brasil da mesma forma que vários brasileiros vão para fora também pela IAS. Então, esses pontos são conseguindo outros estágios para intercambista, seja na universidade ou empresa, são buscando em aeroporto. Eu sou do Rio, então eu fazia passeio com eles, tipo, de turismo, eu levava no Cristo, levava pão de açúcar, e nisso me davam pontos também. Eles fazem campanha de doação de sangue, de roupa, nisso você também ganha ponto. Então, tem muitas formas, indicando amigos, é mais você correr atrás mesmo. Eu perguntava em grupo de república sobre os pontos, e então dava para perguntar bastante. Sobre acomodação, sobre os pontos não, sobre acomodação. Obrigado. A próxima pergunta é do David. Ele perguntou como eu entro no IAEST pelo Mundus. Como você descobriu? Então, eu descobri através de amigos, mas não é pelo Mundus. A IAEST é uma organização separada da universidade, apesar de ter parcerias com a Universidade do Brasil todo, então, dependendo até de você ser de uma universidade, você ganha pontos por isso, porque é parceira da IAEST, mas ela é por fora. Então, eu descobri por amigos e pelo site, que eu até botei no fim da minha apresentação, eu posso enviar de novo. Você entra no site, você tem todos o manual do candidato, os preços e tudo, explicando pelo site, e você se inscreve pelo site também deles. Obrigado. A próxima pergunta ela é mais geral. Acho que vocês chegaram a falar sobre isso também, mas a Simone pergunta quanto de dinheiro, mais ou menos, vocês três precisaram reservar para fazer os intercâmbios? Gente, como eu falei primeiro, os meus pais, eles gastaram em torno de 8 mil reais a mais, porque eu ganhei uma bolsa de 12 mil reais pelo Santander Universidades. Então, o custo total do meu intercâmbio, fazendo tudo isso que eu fiz, foi 20 mil reais. Para mim, como eu recebi a bolsa do estágio, depois que eu cheguei na Espanha, eu não precisei gastar mais nada. Então, nada por fora, né, que eu digo. Então, eu gastei com passagem, visto e a taxa da IAEST, um total de 6 mil, 5 mil reais. E eu, como eu passei na planilha para vocês, eu gastei na faixa de 16, na época foram 16 mil reais para 5 meses na Austrália.
E é isso. Mas sem incluir os gastos, isso foram só os gastos do intercâmbio em si, não inclui os gastos semanais. Os gastos semanais, a gente conta por semana lá na Austrália, então eu gastava na faixa de $350 por semana. E aí eu conseguia, no meu trabalho, só para vocês terem ideia, a gente ganhava por hora lá, então eu ganhava na faixa entre 24 a $30 por hora, trabalhando como vendedor ou garçonete. Então isso me dava, eu conseguia dinheiro suficiente para me manter, e quem sabe, dependendo do tanto de horas que você trabalha, do tanto de quanto você se dedica e qual emprego que você tem também, você consegue até pagar o seu intercâmbio. Então, gente, assim, é uma opinião bem... Eu amo a Austrália, então eu vou defender a palavra da Austrália. E eu acho que por essa facilidade de ela ter o maior salário mínimo do mundo, gente, é muito bom, assim, em questão financeira, para você trabalhar por lá. Obrigado. A próxima pergunta é da Cecília. Ela pergunta para a Bárbara: você tinha contato direto com os intercambistas que você ajudava a vir para o Brasil? Sim, esse ano eu não sei se está tendo, porque por causa do vírus, mas ano passado tinha um grupo, ano retrasado, que foi quando eu juntei os pontos, tinha um grupo dos gringos que estavam vindo para o Brasil, então a gente falava com eles direto, e nisso que eu organizei tipo, um tour pelo Rio de Janeiro com uns 6, 7, então todos foram para o Rio, organizei um super passeio com eles, e até hoje eu falo com todos. Inclusive, eu viajei aqui pela Europa só indo na casa desses amigos, assim. Esses amigos que eu ajudei lá no Brasil, eles também me receberam aqui na Europa, então tenho da Espanha também, que me chama para ir lá toda hora, na República Tcheca, então sempre falava com eles direto no Brasil e em inglês, então era muito bom para mim para praticar inglês também. A próxima pergunta é a da Amanda. Ela pergunta como vocês conseguiram se organizar em estudar e trabalhar isso não atrapalhou a qualidade do estudo? Gente, falando assim, no meu caso, eu estudava na faixa, nossa, não lembro, 30 horas semanais, 20 horas, desculpa, 20 horas por semana, e eu trabalhava cerca de 20 horas por semana. Então, você pode, por exemplo, fazer o curso durante a manhã e estudar desculpa, fazer o curso de inglês, ou seja lá o que você quer fazer durante a manhã e trabalhar nos outros turnos. Aí tudo depende também do tipo de emprego que você vai trabalhar. No meu caso, trabalhando de garçonete, eu trabalhava algumas vezes no final de semana, então, dia de semana eu me dedicava mais ao curso, e no final de semana eu trabalhava, mas também trabalhava de noite, então tinha um tempinho. Gente, era 20 horas semanais de estudo e 20 horas de trabalho, assim, eu acho que hoje eu acho que eu tenho uma vida mais corrida, que eu estou trabalhando 30 horas e estou fazendo milhares de outras coisas, acho que eu tenho uma vida mais corrida ainda do que eu tinha quando eu estava lá. Falar, então, eu não tinha que estudar, só trabalhar, mas o trabalho, bom, na Espanha o estágio é de 40 horas por semana, não é de 30. Então eu trabalhava 8 horas por dia, às vezes até um pouco mais, mas ainda sobrava muito tempo, assim, eu trabalhava, depois na cidade que eu estava na Espanha tinha festa todo dia e tal, eu ia mesmo assim, e super tranquilo, dava para se organizar. Infelizmente eu tive que trancar a faculdade, na verdade eu nem precisei trancar, eu consegui como se eu estivesse fazendo pesquisa no exterior pela USP, projeto de pesquisa e extensão no exterior, então eu não precisei trancar a faculdade. Eu só não consegui fazer matéria, né? Mas foi o único problema. E no meu caso, eu só estudei e não trabalhei. Então, por isso que eu não falei nada. Obrigado. A próxima pergunta é da Thalita. Ela pergunta para a Sofia: você precisou apresentar comprovante de proficiência
para ir para a Irlanda, como você estava em relação ao idioma? Gente, na verdade eu fui para a Austrália, tá? Eu cheguei a fazer a cotação para a Irlanda, mas eu acabei decidindo para a Austrália. Então, eu não precisei apresentar nenhum exame de proficiência. Na verdade, eu fiz um curso de inglês, então eu paguei o curso de inglês e quando eu cheguei lá eu fiz uma prova para saber em qual turma eu me encaixaria. Mas somente isso, não precisei apresentar nenhum exame de proficiência. Mas, sinceramente, eu acho que você aprende muito mais no dia a dia do que, de fato, dentro do curso, gente. A convivência, você tá ali diariamente, você vai no seu mercado e tá tudo em inglês, você tem amigos, e você tem amigos de diversos lugares do mundo, e eles não falam português, então você não tem outra opção a não ser falar inglês. A gente, muitas vezes, fica muito tímido para falar, e, de fato, quando eu fui para lá, eu estava tímida também, eu tinha um nível bom de inglês, mas a minha fala, eu ficava muito tímida, né? Então, quando você tá lá dentro, que você não tem outra opção a não ser falar, gente, as coisas começam a fluir. E você aprende muito mais no dia a dia, você adquire mais fluência no dia a dia do que, de fato, claro que as aulas são importantes, mas para adquirir fluência em si, eu acho que a convivência é fundamental, assim, é muito mais importante. Só sobre esse tema, rapidinho, eu queria adicionar um negócio. Pela IAS, você não precisa... A maioria das vagas, eles pedem inglês, mas você não precisa de TOEFL, IELTS, nenhum certificado desse. O que você precisa é qualquer professor de inglês assinar falando que você tem a língua. Então, é muito simples. Algumas vagas pedem alemão ou espanhol, e é a mesma coisa. Não precisa de nenhum certificado oficial, que é caríssimo. Então, isso é muito bom. Vale a pena. Obrigado. A Rafaela, ela fez várias perguntas. A primeira é, como vocês sentem que tem um momento certo para fazer o intercâmbio? Algum ano em específico? Como que funciona no caso de cada uma? É preciso trancar a faculdade ou dá para cancelar algumas matérias? Foram várias perguntas. No meu caso, como foi intercâmbio acadêmico, gente, pra ser sincera, eu super me planejei, tá? Eu peguei e falei assim, eu quero fazer um intercâmbio porque esse é meu sonho, eu quero conhecer o mundo e uma oportunidade a USP oferece. Então, vou lá estudar, pegar essa bolsa para mim e peguei. Beleza, escolhi fazer intencionalmente no último período da faculdade, sim, porque eu sabia que quando eu voltasse de intercâmbio, eu não ia mais querer ficar dentro de uma sala de aula, tendo que estudar para um montão de matéria difícil, de carga pesada, principalmente de engenharia, não sei curso que vocês fazem, mas eu sei que cada curso tem o seu peso e a gente sente como que a gente leva. Então, por já me autoconhecer e saber que depois que eu saísse do Brasil e conhecesse tudo que eu conhecesse, a faculdade já não estaria fazendo mais tanto sentido para mim, eu queria fazer outras coisas além da faculdade, eu escolhi fazer sim no último semestre que eu fiz as últimas matérias mais difíceis do meu curso e peguei e prestei nesse mesmo semestre para a bolsa. Fui lá, consegui e fiz. Foi basicamente isso. E eu sabia, eu não sabia que eu ia crescer tanto como ser humano, me descobri tanto durante o intercâmbio. Mas a minha escolha foi muito intencional, no sentido de que, beleza, eu tenho inglês, mas eu não confio, não consigo tocar uma reunião sozinha, por exemplo, se me colocarem lá para fazer uma apresentação de qualquer cargas d'água, não sei. Então, eu preciso me desafiar, eu preciso literalmente me expor a essas situações para saber me virar sozinha numa situação dessa. E foi por isso que, no fim do meu intercâmbio, eu fui lá e fiz intencionalmente esse curso de inglês. E o que eu aprendi durante o meu curso de inglês foi muito mais na hora da exposição, não ficar presa em querer fazer perfeito, falar perfeito. Não, eu acho que você tem que meio que se soltar e alinhar com os seus objetivos. E eu também escolhi fazer no fim da faculdade porque eu conversei com muita gente que fez intercâmbio antes. E eu sentia que as pessoas que voltavam, principalmente para fazer o curso de engenharia, elas ficavam muito desmotivadas, porque elas percebiam que a gente vivia numa bolha com possibilidades limitadas, e aí elas se descobriram e viram que o mundo não é só ficar lá dentro de uma sala de aula, ficar assim, se importando se foi bem, se foi mal numa prova, não é isso, crescimento não é isso, evolução não é isso, e aí acabavam tendo que sofrer muito até o fim do curso, porque a gente faz intercâmbio não para desistir da faculdade, mas
mas para agregar. Só que a agregação é tão grande que você quer mais, nossa, agora eu quero, sei lá, fazer outra coisa, fazer um intercâmbio, sei lá, na China, na Coreia, e conhecer outras coisas. Eu posso, você se sente mais empoderada, assim. Quando eu voltei do intercâmbio, eu senti que eu podia fazer qualquer coisa. E tanto é que hoje, só para explicar o que aconteceu comigo, eu estou trabalhando como líder de projeto em cadeia logística para a P&G Brasil. Então, eu toco os projetos dentro da P&G para o Brasil todo em logística. Gente, o que eu uso do meu curso? Eu não uso nada, mas eu sei que o curso foi super importante para me dar uma puta base analítica, racional, toda complexa, para poder ter capacidade de tomar esses desafios. Só que a coragem para tomar os desafios que eu tomo hoje veio dessa exposição e desse challenge que eu peguei durante o meu intercâmbio. Então, acho que uma coisa agregou a outra, e sim, foi super planejado. Pode falar, Vá. Ou eu falo, não sei. Gente, acho que a Jade falou muito bem. Eu concordo 100% com o que ela falou aqui. Só tem duas coisinhas que eu gostaria de acrescentar. No meu caso, especificamente, como eu fui trabalhando, gente, eu não teria sido capaz, eu acredito que eu não teria sido capaz de fazer as coisas que eu fiz, de trabalhar se eu tivesse ido, tipo, muito nova na faculdade, se eu tivesse ido com 18 anos, 19 anos. Não só trabalhar, mas aproveitar o intercâmbio também, porque, gente, não é só trabalho e estudo, a gente se diverte pra caralho. Eu fui com 22 anos, e eu acho que eu fui no momento certo, assim, quase no final da minha faculdade, eu acho que eu fui um pouco antes eu voltei pro Brasil, eu tinha poucas matérias para fazer, tô terminando, e consegui logo o estágio. Então, eu acredito que eu fui no momento certo, assim. E com relação a precisar trancar a faculdade, eu só queria quebrar algum paradigma que talvez vocês tenham, que assim, gente, eu vou atrasar a minha faculdade para fazer intercâmbio. Não, você vai ganhar experiência, você vai ganhar tempo indo fazer intercâmbio, eu garanto isso para vocês. Se você tiver a opção de trancar a faculdade enquanto você vai fazer intercâmbio, faça isso. Não fique apressado, tipo, gente, não, eu quero terminar a faculdade mais cedo. Gente, esquece isso, esquece isso. O tempo que você vai viver lá, você vai ganhar muito mais tempo, muito mais que perder. Então, se você tiver a opção de trancar a faculdade, se você tiver a opção de passar mais tempo lá, de passar um ano, de passar um ano e meio, só vai. Tipo, essa é o que eu quero passar para vocês, sabe? E só uma coisa, eu não tranquei a faculdade, mas eu só fiz matéria fora da minha grade. Justamente porque eu queria aprender outras coisas que eu achava necessárias, mas que eu não estava aprendendo. Então, foi meio que um semestre out, mesmo não trancando. Então, eu também não tive que trancar, eu só botei pesquisa e extensão no exterior e não precisei trancar, mas é o que as meninas falaram, cara. Se eu pudesse trancar por 3 anos, que é o limite, eu trancaria só para ficar fazendo estágio fora do Brasil, porque a experiência é totalmente diferente. E eu também, igual as meninas, eu planejei muito tudo, então eu falei, vou terminar o ciclo básico, que é a parte mais pesada, depois eu vou fazer trabalho voluntário no Enactus, sei lá onde, depois eu vou fazer um intercâmbio, quando faltar 5 matérias eu volto para o Brasil, faço um estágio no Brasil, me formo, entendeu? Eu pensei exatamente isso, porque depois que você sai, quando você volta, você não quer mais estudar, você quer fazer outras coisas, sabe? Você quer fazer algo novo. Então é isso, eu ainda estou aqui na Alemanha, mas eu já estou vendo estágio para quando eu voltar para o Brasil, porque não vou ficar só estudando mais, sabe? A gente começa a pensar diferente, eu acho. Beleza, obrigado. A próxima pergunta é do Arnaldo. É uma pergunta para a Sofia. Ele pergunta: como que é o aspecto formal desses empregos? Tem contrato? Como funciona? Olha, Arnaldo, eu não tenho uma resposta certa para isso, porque lá você vai encontrar de tudo. Então, assim, você precisa ter o visto comprovando que você pode trabalhar lá. É isso que você precisa. Mas lá você pode encontrar empregos de todo tipo. Então, o meu primeiro emprego era totalmente informal, então não existia um contrato. O meu segundo emprego existia um contrato, o segundo e terceiro emprego existia um contrato, sim. Então, basicamente, como é que funciona o contrato? O meu primeiro emprego, como não tinha contrato, era basicamente eu tinha que trabalhar tantas horas, de tal hora a tal hora, e era isso, eles confiavam em mim.
No caso, eu trabalhava sem supervisão também, então eu trabalhava operando um quiosque de brinquedos sozinha, então eles só precisavam confiar em mim, era isso, basicamente. Meu segundo e terceiro emprego, que foram os empregos de garçonete, eu tinha um contrato formal, e só que os empregos, como eu trabalhava, não tinha um horário certo para trabalhar, então era de acordo com a demanda que eles tinham. Então, sempre tinha alguns jobs que eu fazia que eram durante a noite, eu trabalhava para diversos estabelecimentos, era um grupo de hotelaria, eu trabalhava para diversos estabelecimentos, então, gente, no sábado eu estava na balada, no domingo eu estava numa corrida de cavalo, lá na Austrália, então isso era muito legal, muito emocionante. Então não tinha nada certo, assim, era só de acordo com a demanda, eles me mandavam os meus shifts da semana, no começo de cada semana eles mandavam os meus shifts, e tanto tinha de tudo, gente. Mas é isso, não tem uma coisa certa, mas não quer dizer que você não pode conseguir alguma coisa lá que tenha um emprego formal, que tenha alguma coisa certa. Beleza, obrigado. Então, o tempo da atividade já deu o tempo da atividade, agora são 7h01. Eu gostaria de falar que a lista de presença ela já foi computada, e gostaria de fazer alguns lembretes da programação de amanhã. Amanhã, no encerramento, nós teremos alguns sorteios de alguns brindes muito, muito legais que foram selecionados pela comissão. Então, além das outras atividades de amanhã, não percam também o encerramento. Por fim, eu gostaria de agradecer a presença de todas e de todos, e principalmente muito obrigado pela presença de vocês, Jade, Sofia e Bárbara. Eu só falando que a atividade ela está encerrada, mas como ainda temos algumas perguntas, se vocês puderem continuar, a gente continua aqui para finalizar essas perguntas. Sem problema. Eu só ia responder a pergunta do João, que ele perguntou se dá para pegar matérias e depois equivaler. Na verdade, esse é o correto. Só que aí, repetindo o que eu fiz, eu não queria ter coisas difíceis para fazer fora do Brasil, então eu escolhi estrategicamente aprender outras coisas que eu tinha interesse pessoal e agregar no meu currículo acadêmico. Foi isso. Eu vou responder a pergunta da Thalita também, que ela perguntou se oferece estágio para qualquer grau de ensino, e sim, a resposta é sim. Tem várias vagas e você tem que ver quais que são específicas para o seu caso. Então, muitas pedem 1 ano de graduação, 1 ano na graduação, ou 2 anos na graduação, ou 3. Outras pedem mestrado, outras pedem doutorado. Então, tem vaga de todo tipo. Você só tem que ver se você preenche os requisitos dessa vaga e aplicar para ela. Faltou uma pergunta do David aqui. Ele perguntou quais grupos de república tem recomendação? As repúblicas que você ofertar a vaga tem que ser de cidades que recebam intercambistas. Então, eles têm no site todas as cidades que vão vir intercambistas para o Brasil. Então, o que eu fazia era ver essas cidades, entrar no Facebook e pesquisar Repúblicas Guará, Repúblicas Bauru, Repúblicas Campina. Aí o pessoal me botava nesses grupos e eu só mandava: oi, gente, sou da IAEST e tal. Vocês querem um intercambista para falar inglês aí na casa de vocês? E aí o pessoal super adorava e eu conseguia várias acomodações. Então, era algo bem, assim, informal, mas era bem simples e simples. Tem uma pergunta do Natan aqui. Ele perguntou para a Bárbara e para a Sofia: vocês acham que é possível pagar o intercâmbio trabalhando fora? Vou responder. Se eu quisesse, eu poderia juntar o dinheiro da bolsa que eu recebia na Espanha e recuperar os gastos que eu tive, tipo, de 6 mil reais. Mas eu decidi viajar e eu gastei tudo agora viajando, porque eu já estou aqui, né? Então por que eu vou voltar com esse dinheiro? Mas dá sim, dá sim.
Gente, é perfeitamente possível você pagar seu intercâmbio, fazer o que você quiser. Tudo depende de quanto tempo você, quantas horas você trabalhar, quanto você ganha, mas sim, é perfeitamente possível. Só que assim, se você passar pouco tempo, talvez, é porque assim, leva um tempo para você conseguir emprego. Aí leva um tempo até você conseguir juntar uma grana. E aí tem alguns gastos fixos que são passagem e visto e seguro-saúde que você vai pagar meio que independente de quanto tempo você vai ficar lá. Então, claro, que você passando mais tempo, você consegue juntar dinheiro, sim, se você quiser. No meu caso, eu fui viajar também, assim como a Bárbara, eu fui viajar também, assim, dá para juntar perfeitamente. A Simone perguntou agora, né? Isso. Posso falar? A Simone perguntou se existem estágios de poucos meses. Sim, existem vários, na verdade. Para a Alemanha, a maioria é de até 3 meses. Pela América do Sul também, geralmente são 2, 3 meses. Tem para a China também até 3 meses, vários. Estados Unidos, tem muito de poucos meses, mas eu queria os de bastante tempo, então o meu era de 6 meses a 1 ano, tem outros que pedem até 2 anos, então tem de tudo. E para engenharia tem muita vaga, então a gente tem esse lado positivo também. Mas quanto mais tempo passar, melhor a gente, assim, sendo totalmente parcial. Quanto mais, melhor. E se tinha para o Japão, não, eu acho que para o Japão do Brasil não tinha quando eu tentei. Eu não sei se no ano que vem vai ter, por exemplo. Mas tinha para a China bastante, para a Índia. Acho que agora. Ah, tem mais uma pergunta da Simone. Quanto tempo você indica para a gente juntar os pontos? 1 ano mesmo? Quanto mais, melhor, né, gente? Então, se você se inscrever em março e juntar até dezembro, é melhor do que você se inscrever tipo, em novembro e juntar até dezembro. Mas eu indico uns 6 meses para juntar esses pontos, porque durante o ano eles vão fazendo muitas campanhas, tipo de doar sangue, doar roupa, chamar amigo, mandar foto com a IAS e tal. Então é melhor você se inscrever o quanto antes. Então, acho que agora a gente finalizou as perguntas. Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todas vocês. Acho que é isso. Então, a gente encerra por hoje. Muito obrigado novamente. Obrigada, tchau, gente. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Eu espero ter conseguido, que a gente tenha, como se fala pelas 3, né? Que a gente tenha conseguido passar uma coisa interessante para vocês. Que vocês se Manda sintam mensagem. inspirados pela gente, que está seguindo o sonho aí de fazer um intercâmbio, seja qual for o seu objetivo nesse intercâmbio. Então, gente, um intercâmbio como algo para colocar no currículo, eu acho que é muito mais uma evolução humana se vocês puderem ter acesso e oportunidade de fazer, porque eu não sei qual é a realidade de todos, mas se vocês puderem ter um mínimo de fazer, façam, porque vocês vão crescer muito como ser humano, tá, gente? Não é só para colocar no currículo, de verdade. Você aprende muito mais a lidar com outras pessoas, a se virar. Eu fiquei 3 meses de quarentena sozinha no apartamento, num país que eu não conheço ninguém. Então, eu creio que eu evoluí muito até nisso, sabe? Então, é muito bom, vale a pena, gente. Gente, muito obrigada por terem topado participar. Eu acho que foi uma combinação incrível, vocês 3. Acho que todo mundo aqui sentiu isso, que foi uma conexão muito boa. Então, muito obrigada mesmo. Vocês acrescentaram muito na SBI. Eu acho que foi a roda de conversa. Teve muita interação, assim, se pá, talvez a que tem mais. E tenho certeza que todo mundo amou mesmo. Então, obrigada mesmo pela participação de vocês, viu? Muito sucesso para vocês 3. Obrigada. E manda um contato nosso para o pessoal, porque a gente gosta de falar também. Manda de Mano, a gente pode tirar um print da todo mundo junto, que eu quero guardar. Eu sempre guardo tudo que me convidam. Tira e me manda. Foi? Não sei que foi. Eu não tô me vendo. É que tinha mais gente, né? Acho que a gente chegou, acho que quase 130 pessoas, eu acho. Não sei se vocês chegaram a ver. Obrigada. Obrigada, gente. Um
Beijão, aqui são meia-noite. Boa noite. Vai lá dormir, Bárbara. Boa noite. Tchau, tchau, Boa noite, galera. Bárbara. Boa noite, Bárbara. Tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.